Louvor a Deus para sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, com alegria, acolho você mais um domingo aqui em nosso programa Caminho do Céu. E é sempre uma grande alegria poder receber você. O Caminho do Céu é um caminho de pessoas pequenas, que talvez não tenham assim grandes virtudes, mas que têm dentro do coração um grande desejo pelo céu e pela vida eterna. Para mim, é uma grande alegria poder meditar a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é uma bússola que guia o nosso caminho, que direciona a nossa vida e que faz com que nós possamos trilhar passos seguros e firmes em direção à vida eterna. Isso é uma coisa que nós temos que aprender. Toda conversão começa a partir da escuta. Quando eu escuto a palavra de Deus e acolho esta palavra dentro do meu coração, aqui começa a acontecer a conversão. Esta conversão de que estou falando, claro que em primeiro lugar é obra da graça de Deus, da providência de Deus, do amor de Deus. Mas nós também devemos corresponder a este amor. Então eu quero convidar você no início deste programa de hoje a abrir o seu coração, a abrir os seus ouvidos para acolher aquilo que Deus quer dizer a mim e a você também. Em nossos atendimentos eu tenho percebido que a vida de fato não está fácil. Tantos problemas, tantas dificuldades, tanta agitação. E às vezes as pessoas vêm até mim e dizem: Padre, eu não estou aguentando mais, Padre, é muito problema, Padre, é muita dificuldade. E eu quero dizer a você nesse programa, tenha paciência. Por mais que as coisas estejam difíceis e pesadas, não se esqueça, Deus nunca perdeu o controle das coisas. Às vezes as coisas não estão acontecendo como você pensou, como você idealizou, mas tenha no seu coração a certeza de que Deus que te ama está ao seu lado ainda que você não consiga vê-lo, e este Deus que te ama e que me ama, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. É verdade que passaremos por tribulações, por dificuldades, como diz o Salmo, ainda que atravesse o vale escuro da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Isso é uma coisa que nós devemos dizer com frequência. Independentemente da situação que estejamos vivendo, devemos dizer para nós mesmos: eu vou enfrentar esta provação porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu vou enfrentar essa tribulação porque eu sei que o Senhor está ao meu lado. Eu vou enfrentar esta provação porque eu sei que o Senhor não me abandona. É verdade que às vezes nós ouvimos tanta falação, pessoas que vão dando palpites, pessoas que vão dizendo o que acham e que pensam, e às vezes aquele que está perdido acaba ficando mais perdido ainda. Exatamente porque se nós deixamos que estas vozes entrem no nosso coração, nós acabamos nos perdendo. Porque cada um acha uma coisa, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma visão, e isso é perigoso. Claro, você pode ter amigos, deve partilhar e contar as coisas para alguém que seja de muita confiança, mas cuidado para não se perder. Esses dias, uma pessoa disse assim: eu fui atrás do padre para ser orientado e o padre não quis me ouvir e o padre não quis me atender e tal. Eu disse para esta pessoa: e o que você fez? E ela disse: eu voltei para minha casa bravo porque o padre não quis me ouvir. Isso é uma coisa que talvez você já passou na sua vida e que eu também já passei na minha vida, de tentar encontrar alguém de confiança que possa me ouvir, alguém de confiança que possa acolher o meu problema e a minha dificuldade. E nem sempre encontramos, não é verdade? Talvez porque nós nos esquecemos de uma coisa importantíssima. Aquele que mais pode me ajudar, muitas vezes é aquele que menos escuta a partilha do meu coração.
Às vezes eu falo para todo mundo, para os meus parentes, para os meus amigos, mas eu não falo para Jesus. É importante entender que Jesus está sempre pronto para nos escutar, está sempre disponível para nos acolher. E quando você percebe que você não tem apoios humanos, pessoas que estão interessadas em te ouvir, em te escutar, em te acolher, lembre-se, Jesus está sempre disposto e sempre disponível para você, 24 horas por dia. Jesus está ali disposto, pronto para te ouvir. É verdade que algumas pessoas dizem assim: padre, mas eu me coloco ali diante do sacrário, por exemplo, eu não ouço nada, parece que eu estou num vazio. É assim mesmo. No começo, fisicamente, nós temos a tentação de pensar que estamos perdendo tempo. Nós temos a tentação de pensar que não estamos sendo ouvidos, mas não é verdade. Todas as vezes que você e eu nos colocamos diante de Jesus, Ele nos ouve, Ele nos acolhe, Ele nos entende. Somos nós que nem sempre conseguimos entender que o Senhor está nos acolhendo, porque infelizmente ainda estamos muito presos a uma realidade sensível. Às vezes você vai se colocar diante de Deus, não vai sentir nada, não vai ouvir nada, não vai ter nenhuma experiência sobrenatural. Não tem problema. O mais importante está acontecendo. Deus está ali diante de você e você está ali diante de Deus. Fale com Ele, chore, pergunte, coloque tudo o que você está passando, crendo que Ele está ali para você, por você, para receber a sua vida, a sua situação e as suas necessidades. Para mim é algo encantador pensar que um Deus tão grande se interessa por uma criatura tão pequena como eu. Para mim é constrangedor pensar que um Deus tão grande, tão puro, tão santo, Ele se interessa pelas minhas coisas, pelas minhas preocupações, pelos meus medos. E eu posso sentar ali e me colocar diante dele e dizer: Senhor, estou passando por isso, estou enfrentando isso, estou sofrendo isso. Gente, isso não é brincadeira. Isso é um ato de fé. Um ato de fé que muitas vezes nos custa, porque, como disse há pouco, nós ainda estamos muito presos a esta realidade sensível, tocar, sentir e tudo mais. Mas quando nos relacionamos com Deus, o nosso sustentáculo de fato é a fé. Eu creio que Jesus está aqui, que Ele me ouve, que Ele me vê, que Ele me contempla, que Ele está me ouvindo neste momento. No Evangelho deste domingo, nós vamos escutar dos lábios de Jesus uma palavra extremamente consoladora. E eu quero neste momento tomar em minhas mãos a palavra de Deus para repetir aquilo que Jesus disse aos apóstolos, mas também diz a mim e a você agora. Trata-se do Evangelho de São João, no capítulo 14, quando Jesus, então, chega até os seus apóstolos, até os seus discípulos e diz, no versículo 27, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. É exatamente isso que Jesus está dizendo para mim e para você hoje. Independentemente da situação que você vive, independentemente do problema que você enfrenta, não se atemorize o seu coração. Não se perturbe o seu coração. Uma coisa é você ter um problema, outra coisa é você deixar que este problema te domine. Uma coisa é você enfrentar uma dificuldade, outra coisa é você se tornar refém desta dificuldade. Nós temos que enfrentar a vida com coragem, porque se é verdade que a vida não é fácil, aquele que está ao nosso lado é maior do que tudo. Se é verdade que a vida tem suas provas e suas dores, ao nosso lado está aquele que tudo pode, aquele que tem poder sobre a morte, aquele que tem poder sobre todas as coisas.
Por isso, meu irmão, neste domingo, lança fora o seu medo, lança fora a sua insegurança, lança fora essa perturbação que tantas vezes fica batendo na tua cabeça e no teu coração. Coloque-se diante de Deus e assuma isso que você tem que viver. Se você tem que enfrentar este problema e essa dificuldade, não adianta você querer fugir, não adianta você ficar murmurando. Tem que enfrentar, tem que lutar, mas nunca sozinho. Porque a promessa de Jesus é esta: não se perturbe, não se atemorize, não permita que esta situação governe a sua vida. No Diário de Santa Faustina, há uma citação muito profunda a respeito disso. Trata-se do parágrafo 1488. 1488. E aqui Jesus diz algumas coisas profundíssimas para a nossa vida espiritual. E eu quero pontuar pelo menos 3 coisas. A primeira delas, Jesus diz para Santa Faustina e para mim e para você hoje: fica sabendo que os maiores obstáculos à santidade são o desânimo e a inquietação. Então, quando eu permito que o desânimo entre no meu coração e entre na minha vida, eu começo a ficar inquieto. E esse desânimo e essa inquietação acabam atrapalhando a minha caminhada. Eu disse há pouco, uma coisa é eu ter um problema, outra coisa é eu ser refém deste problema. Enfrente o problema, mas sem se entregar ao desânimo. Sabe essa coisa de ficar o tempo inteiro murmurando, reclamando, lamentando isso e aquilo? Nada disso. É enfrentar o que tem que enfrentar. Se você pensar num exército que enfrenta outro exército, os soldados não vão para a guerra assim: ai, que vai ser de nós? Ai, será que a gente vai conseguir? Ai, será que a gente vai dar conta? Não, eles enfrentam com coragem, com firmeza. Assim também deve ser na minha vida e na sua vida. O segundo ponto que gostaria de colocar do diário ainda é o parágrafo 1488. Jesus diz assim a Santa Faustina: a vida na terra é um combate, e um grande combate pelo meu reino. Mas não temas, porque não estás sozinha. Jesus está dizendo a Santa Faustina, a mim e a você, que a vida nesta terra é um combate. A vida nesta terra é uma guerra. E que combate? Um combate pelo reino de Deus. E aí vem aquilo que Jesus coloca para mim e para você hoje: não temas, porque não estás sozinha. Não temas, porque não estás sozinho. Talvez algumas pessoas desistiram de te ajudar, desistiram de caminhar, talvez no fundo do seu coração você se sente abandonado, mas isso não é verdade. Jesus disse: você e eu, nós não estamos sozinhos. Esse é o segundo ponto do Diário de Santa Faustina que eu quero colocar. E aí vem o terceiro ponto para nós concluirmos nosso programa de hoje. Jesus diz assim: eu te fortaleço sempre. Portanto, apoia-te no meu braço e luta, sem ter medo de nada. Isso é uma coisa que nós temos que aprender. Se é verdade que temos que enfrentar a prova, a dificuldade e a tribulação, nunca sozinhos, mas ao mesmo tempo sempre com a força que vem de Deus. É preciso que eu e você nos coloquemos diante de Jesus e peçamos do fundo do nosso coração: Senhor, me fortalece, Senhor, me sustenta, Senhor, me ampara, porque se não for assim, eu não vou conseguir. Que cada um de nós possa então, neste programa, assumir os nossos combates, as nossas provas, as nossas tribulações, com coragem, com confiança, com paciência, crendo que o Senhor nunca nos abandona e crendo que Ele nos fortalece na medida em que pedimos este fortalecimento. Jesus diz: não se perturbe, não se atemorize,
todas as coisas passam e Ele que nos ama nos dá condições para enfrentarmos todos os obstáculos da nossa vida. Que no dia de hoje o seu coração seja invadido e preenchido por esta fé firme e forte que faz com que eu e você possamos enfrentar todas as coisas confiando na graça, na misericórdia e na bondade de Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.